Boa noite. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho conosco a respeito de algumas observações que eu já tenho feito há algum tempo, coisas que Deus tem falado ao meu coração e eu tenho tentado realmente meditar bastante sobre algumas dessas coisas. Eu tenho entendido que quando nós compreendemos quem é Jesus, quando nós compreendemos o sacrifício que Ele fez na cruz, nós temos sim o perdão dos nossos pecados e nós vivemos, e devemos viver, óbvio, como pessoas que foram plenamente perdoadas. Mas eu também vejo que junto com esse presente que Deus nos dá, existe uma tarefa muito grande. Por exemplo, lá no início do Evangelho de Mateus, Jesus já começa dizendo assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E aí ele vai usar de uma metáfora, onde ele diz assim: é impossível você esconder uma cidade posta em cima ao monte, então também da mesma forma você não bota uma vasilha, um pote em cima de uma lanterna acesa. Lanterna seria aquela, funcionava com cheia de cera, né, óleo naquela época, então era meio que uma lamparina. Por quê? Porque você bota num lugar alto para iluminar toda a casa. Então me parece que nós temos essa mesma tarefa. Assim como nós temos os nossos pecados perdoados em Cristo, existe uma tarefa que é nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. E eu vejo que muitas vezes nós, igreja cristã, muitas vezes eu não faço de forma correta esse papel. Nós esquecemos de permitir a luz de Cristo reinar em nossas vidas. Então nós gostamos de um Jesus que perdoou os nossos pecados. Nós gostamos de dizer, puxa, agora legal, através do sacrifício de Cristo, meus pecados estão todos perdoados. Mas nós às vezes esquecemos de deixar Ele governar a nossa vida. Gostamos de um Jesus crucificado, mas muitas vezes não gostamos de um Jesus Cristo como Senhor. Legal que às vezes eu digo assim: obrigado pelo perdão dos pecados, eu agora controlo minha vida. E quando eu olho para o Evangelho, eu digo, puxa, eu estou fazendo a coisa errada. Ele, ao mesmo tempo que é o meu Senhor e perdoa meus pecados, Ele então governa agora a minha vida. E às vezes nós esquecemos disso. E eu tenho olhado vários elementos dentro do nosso cristianismo e vejo que muitos dos valores que nós temos hoje, eles não são diferentes de qualquer pessoa que eu passar e entrevistar, passando na rua ali. Se eu for falar com aquela pessoa, muitas vezes os mesmos valores que ela tem são os valores que eu tenho. Se isso é verdade, gente, nós não estamos sendo a luz que Jesus quer que nós sejamos lá fora. Se os nossos valores não são completamente diferentes do mundo, nós estamos colocando um pote em cima da lamparina. A luz não brilha. Nós estamos escondendo aquilo que nós, como igreja, deveríamos fazer. Então hoje eu quero conversar um pouquinho sobre isso, sobre os valores que nós temos, os valores que talvez nós trazemos, ou talvez não, isso é bom, mas algumas coisas que nós temos que ver se nós estamos ou não no caminho correto. Para isso, vou pedir para você abrir no livro de Provérbios. Eu adoro o livro de Provérbios, é um dos meus livros favoritos. O Ariel estudou lá no Projeto Timóteo, em Caxias, né, Ariel? E com certeza, quando eu cheguei no livro de Provérbios, eu devo ter dito que é um dos meus livros favoritos. Eu não ganho nenhum dinheiro por isso que eu vou falar agora, tá? Mas eu considero Provérbios o livro mais tramontina que nós temos na Bíblia. Porque Provérbios é corte rápido. Ele é curtinho, ele fala o que tem que falar e sai. É coice de porco, né? Deu o coice e voltou. Provérbios eu acho legal por causa disso. Porque quando nós temos livros muito elaborados, a gente começa a ler, a gente começa a fazer uma interpretação, daqui a pouco nós estamos saindo com uma ideia completamente diferente. Provérbios não. Provérbios ele coloca a espada no pescoço e diz, é isso aí, e você tenta se esquivar e você não consegue. Então eu adoro Provérbios porque é o livro mais corte rápido que nós temos então na Bíblia. E a propaganda tramontina era isso, né? Corte rápido é tramontina. Aí aparecia a propaganda, tipo, o cara perguntava uma coisa, o cara dava um corte rápido é tramontina. Então, né? O livro de Provérbios é o livro mais corte rápido que nós temos na Bíblia. E quer ver como é um corte rápido mesmo? Abre Provérbios 15, 16.
É melhor ter pouco com temor ao Senhor do que grande riqueza com inquietação. Interpreta esse versículo para mim. Não tem muita chance, né? Melhor ter pouco com temor a Deus do que ter muito dinheiro com inquietação. Então, não dá margem. É aquilo ali. Se você disser, não, aqui está dizendo que Deus, na verdade, ama as pessoas. Não está falando isso nada. Muitas vezes eu olhei para esse versículo e eu pensei, o que é ter muito com inquietação? Não sei, talvez você esteja fazendo essa pergunta agora. O que significa nós termos muito dinheiro com inquietação? Eu, por muito tempo, achei que era o seguinte: se eu tiver bastante dinheiro, mas for fruto de sonegação de imposto, é dinheiro com inquietação. Se eu tenho muito dinheiro, mas é um dinheiro que eu, sei lá, alguém se enganou de me devolver o troco. Comprei um carro que custava 40 mil, eu dei, sei lá, 50 mil e a mulher me devolveu 20 de troco. Né? Tô ganhando dinheiro por causa disso. Então, eu sempre pensei que ter dinheiro com inquietação significa um dinheiro que não me era lícito. Algum tempo atrás eu mudei minha interpretação desse versículo. Ter muito dinheiro com inquietação significa qualquer quantia de dinheiro que possa tirar teu sono. E significa que pode ser qualquer coisa. Se você perde dinheiro ou se você perde sono porque tua empresa está devendo dinheiro, é uma inquietação, não é? Se você perde sono pensando em quanto você vai precisar arrecadar lá na frente para que a tua empresa lucre e tal, você também está tendo dinheiro com inquietação. Se você está pensando no apartamento de 200, 300 mil reais que você vai comprar e como é que você vai pagar e o que você vai fazer, isso é inquietação. Então, inquietação não é apenas um dinheiro ilícito. Eu posso estar extremamente inquieto com um dinheiro que talvez seja limpo. Agora a gente olha de novo para esse versículo, com essa ideia na cabeça, e olha o que está escrito ali. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. O que me parece aqui, que esse versículo está dizendo, é quanto mais riqueza nós temos, mais inquietação por causa do dinheiro nós temos. E aí, quanto mais bens nós temos para administrar, menor é o nosso temor a Deus. Eu tenho que ser muito sincero com vocês em dizer isso. Não estou dizendo que agora todo mundo tem que ser pobre. Obviamente não, nós vamos ver isso. Mas o dinheiro não pode nos causar inquietação. E se há alguma coisa na tua vida que está te inquietando e isso é financeiro, repensa isso, entrega isso para Deus, porque o que Deus tem para nós é uma vida simples, de obediência e servidão a Ele, sem muita inquietação. Troca para nós aí, Júlio. 3 elementos que eu gostaria então que nós estivéssemos olhando hoje, que eu vejo que são elementos de uma vida simples no Evangelho de Cristo. O primeiro elemento é contentamento. Nós hoje vivemos na sociedade mais ou menos contente que nós podemos ver. Nós hoje nunca estamos satisfeitos com o que ganhamos, com os bens que temos, com aquilo que adquirimos. Nós estamos sempre trabalhando mais horas, dobrando nossa carga de trabalho para adquirirmos alguma coisa que achamos que ou não temos o suficiente ou queremos trocar o que temos porque tem coisa melhor no mercado. Contentamento faz parte da vida do cristão. Eu preciso estar contente com o que Deus me dá. Segunda é o progresso. Uma vida cristã, embora ela seja simples, ela não é uma vida que fica estacionada. Ela é uma vida que está a todo momento crescendo. Se você entendeu quem é Jesus, você agora está num processo de crescimento ininterrupto até ser parecido com Jesus. E só vai parar de crescer quando você for a cara de Jesus. Quando você olhar para o espelho de manhã, você vai se assustar. Você vai dizer, nossa, o que Jesus está fazendo no meu espelho? Aí você chegou lá. É exatamente isso que a Bíblia diz que tem que ser. Nós temos que ser maduros à plenitude de Cristo. Então é uma vida que progride, ela cresce. Contentamento, progresso e o último, administração boa dos seus recursos. É aí que está o segredo, inclusive para o contentamento. Administrar bem os recursos que Deus confia em nossas mãos, em nossos bolsos, em nossas contas, enfim, aonde quer que nós estejamos. Quero olhar um por um agora desses, e eu quero trabalhar então primeiro com contentamento. Vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus. Ops, é melhor ter pouco. Tu já abriu aí? Que legal. Então tá bom.
Viu só? Mas, ó, se você trouxe tua Bíblia, vai lá e abre. Porque senão, se você ficar assim, olhando as dicas do Júliver, você um dia vai ficar preguiçoso, aí o cara vai mandar abrir em Hebreus, você não sabe, né? Aí tu vai dizer assim, mas nós já temos até os smartphones, que os smartphones eu já abro aqui, eu já boto ali Hebreus, ele já abre diretamente Hebreus. Que coisa, hein? Mas vai lá, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Uma dica para você achar Hebreus. Hebreus, a gente não sabe quem escreveu. É um dos poucos livros do Antigo Testamento que não tem autor. Então, a igreja primitiva ela ficava em dúvida, será que foi Paulo que escreveu ou não foi? Então, olha a dica que eles fizeram para montar o cânon. Bota ela depois da última epístola de Paulo, que é Filemon. Porque se foi Paulo que escreveu, viu, tem mais uma epístola de Paulo. Se não foi Paulo que escreveu, significa que vem depois da última. Então, para achar Hebreus é fácil. Vai depois da última epístola de Paulo, tá ali o livro de Hebreus colocadinho ali no cânon, tá bom? Hebreus capítulo 13, versículo 15. Está exposto aqui e diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que professam seu nome. Pode trocar aí. Isso significa que nós temos que deixar Deus ser o nosso Deus. Nós vamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá e nós vamos permitir agora que Deus governe nossa vida. Muitas vezes nós estamos insatisfeitos. Eu conheço até pessoas que são cristãs e mandam em Deus. Não, porque eu digo e Deus tem que me dar. Eu peço tal coisa e Deus tem que fazer. Aí eu pergunto, mas quem que é Deus mesmo na jogada? Você ou Deus? E se eu mando e ele obedece, significa que eu sou Deus e não ele. Né? Pelo menos assim funciona com o meu cachorro. Lá em casa meu cachorro sabe que é cachorro. Por quê? Porque eu digo senta, ele senta. Às vezes ele não senta, mas aí eu faço ele sentar. Porque ele é cachorro. Né? Agora, se o meu cachorro acuasse para mim e eu sentasse, bom, então significa que eu sou o cachorro. Tá entendendo como é que funciona a coisa? Às vezes nós somos incentivados a mandar em Deus. E o que eu quero dizer é, Deus continua sendo Deus, nós não mandamos nele. Ele providencia todos os recursos para nós. Então, Deus é Senhor de todas as coisas, inclusive, principalmente, dos recursos que eu tenho. Mas, às vezes, eu posso fazer o dinheiro ser meu Deus. E aí isso significa falta de contentamento. Quer saber o cara mais infeliz que eu conheci na minha vida? É um personagem de gibi chamado Tio Patinhas. Você deve ter ouvido o Tio Patinhas, né? Ele tinha um menor numa caixa forte e se jogava em dinheiro e saía nadando em moedas de ouro. Né? Cena clássica, ainda cuspia as moedinhas para cima. Imagina você, hoje em dia tu é criança, não pode fazer nada, imagina botar um desenho que ensinava as crianças a botar moedinha e cuspir para cima, né? Hoje em dia seria proibido o desenho de Tio Patinhas. Mas, naquela época era assim. Agora, olha a sacada. Você já percebeu que nunca estava completamente cheia a caixa forte do Tio Patinhas? Você já parou para perceber que não importava o quanto dinheiro ele tinha naquela caixa forte, ele sempre estava atrás de uma quantia maior? Ele estava sempre brigando com o McMoney, que era o segundo mais rico de Patópolis, e o Tio Patinhas era o mais rico de Patópolis. E o McMoney tinha por objetivo na vida alcançar o dinheiro do Tio Patinhas, e o do Tio Patinhas era nunca permitir que o McMoney alcançasse. Era um cara cheio de dinheiro que nunca estava satisfeito com o que tinha. Extremamente sovina, e tudo que ele fazia era governado pelo dinheiro. Então, ele escolhia se ele ia pegar táxi ou não, porque se ele tinha que pagar táxi, ele já ficava pensando assim, não, mas agora eu vou ter que gastar dinheiro com táxi e tal. Então, o dinheiro coordenava e comandava todas as ações do Tio Patinhas. Não é assim comigo de vez em quando? O dinheiro governa, às vezes, ele até diz o que eu vou fazer na minha vida. Eu escolho a profissão, às vezes, baseado no recurso financeiro que ela vai me proporcionar. E não naquilo que Deus quer. Eu não peço para Deus se Ele quer que eu seja um pobre missionário na África cuidando de crianças. Eu peço para Deus para ser um rico médico, de preferência morando na Suécia. Estão entendendo como as coisas funcionam? Então, em vez de fazer teologia em missões, eu vou fazer um curso de medicina que vai custar 200, 300 mil, não sei quanto custa um curso de medicina. Não, mas eu vou tentar na federal, que daí é mais barato e tal, não sei o quê. É isso mesmo que Deus quer? Nada contra os médicos, mas foi isso que Deus mandou você fazer? Se foi, vai e faça. Se não foi, muito cuidado, você vai se frustrar. Você vai ser mais um grande rico frustrado nesse mundo que está cheio de ricos frustrados. Então,
O dinheiro, quando ele passa a governar as minhas ações, ele passa a ser o meu Deus. Ele passa a ser o Deus dinheiro. A Bíblia tem um nome para isso, chama mamon. Não é mamão, não é aquilo que você vai comprar ali no Apolo, no Zafari, no Andreassa. Não é nada disso. É mamon. O mamon na Bíblia significa o Deus dinheiro. Porque ele passa a governar as minhas ações. Tudo o que for constituído na minha fonte de segurança e significado e não é Deus, passa a ser o meu Deus. Se eu gosto que as pessoas me elogiem, eu passo a fazer de tudo para que eu seja elogiado pelas pessoas. Se eu quero que as pessoas me achem bonito, eu vou lá e vou fazer cirurgia, vou gastar um monte de dinheiro para ficar bonito, aparecer na televisão, ser um modelo, ser alguma coisa assim. Se eu acho que eu tenho que ser, muito inteligente, eu vou fazer de tudo para que as pessoas me vejam como inteligente. Qualquer coisa onde está aquilo que você coloca o teu significado e não é Jesus, é o teu Deus. Por isso, às vezes, nós não nos contentamos, porque no fundo, qualquer coisa em que nós buscarmos significado e não for Deus, nunca vai nos dar o verdadeiro significado. Só em Deus está guardado quem eu realmente sou. E é só Ele que vai dizer o que eu realmente sou. E a partir disso eu passo a servir Ele, e não qualquer outra coisa. Abra Jeremias 2, 12 e 13, faz tua mágica aí, Júlio. Jeremias está lá nos profetas do Antigo Testamento, depois os livros poéticos, vai terminar com o livro de Cantares, aí vem Isaías, o segundo profeta é Jeremias. Se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir lá. Jeremias, aí abriu Hebreus 13, 15. Agora abriu Jeremias 2, 12 e 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Deus está mandando Jeremias falar isso para o povo de Israel. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Imagina você que Deus está dizendo assim, vai lá e diz para o povo o seguinte, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e saíram por aí cavando para eles açudes. O problema é que o açude era rachado, não retinha água, estava toda hora vazio. Sempre que nós procurarmos nosso significado em qualquer coisa que não for Cristo, qualquer coisa que não for Deus, vai ser uma cisterna rachada. Você vai achar que está cheio d'água e no fundo, não vai produzir nada na nossa vida. Se Deus não é a nossa fonte de segurança, se Deus não é a nossa fonte de contentamento e significado, nós sempre vamos cavar cisternas rachadas. E eu vou te dar uma dica. Como é que eu sei se eu estou ou não com cisternas rachadas na minha vida? Para um pouquinho e olha para a tua vida. Se Deus sumisse agora, não existisse mais Deus a partir desse momento, quais seriam os teus valores? Qual seria a busca da tua vida? Se não mudar nada, você está no caminho errado. Se os teus valores com Cristo são iguais aos teus valores sem Cristo, então nós estamos cavando cisternas rachadas. Então significa que nós estamos atrás de alguma coisa que não é Deus. Está entendendo? Agora, volta e bota Deus. Mudou completamente a fotografia? Então você está no caminho certo. Porque se Deus não é a fonte de toda a nossa segurança e não é para onde nós estamos andando, nós estamos cavando cisternas rachadas. Se os teus valores com Deus e sem Deus são iguais, então alguma coisa de errado nós estamos fazendo. Alguma coisa errada nós estamos fazendo. Contentamento. Contente-se com tudo aquilo que Deus te deu. Com tudo. Com a chuva que está dando agora, com a dificuldade financeira pela qual você está passando, ou talvez pela sobra de dinheiro que você tem. Contente-se porque Ele está junto contigo, te ensinando e inclusive dizendo para você, olha para mim, eu sou a tua segurança. Eu sou a tua segurança. Você sozinho não consegue muita coisa, mas eu consigo tudo e qualquer coisa para você. Lembre-se de viver contente. Pode trocar, Júliver? Progresso. Essa é a próxima. Ao mesmo tempo que Deus é o nosso significado, nós temos que progresso. Volta umas páginas aí, vá até o Salmo 1, volta um pouquinho, você estava ali em Jeremias, volta um pouquinho ali, no final de Jó você vai encontrar o livro de Salmos, e primeiro Salmo, versículo 3, começa falando de um homem, eu vou ler os 3 primeiros aqui para nós.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e é nessa lei que medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, tudo que ele faz prospera. Se Deus é a nossa satisfação, tudo que nós fazemos vai prosperar, mas vai dar fruto no tempo certo. Lá em Caxias agora é a maior festa lá. Tá todo mundo virado em festa da uva. O pessoal sai pintado de roxo nas ruas. Não, tô brincando, não sai. Esse é o carnaval, né? Lá em Caxias da maior festa. E apareceu a Dilma. E apareceu o governador. E, nossa, tá muito legal. Se você passa pelos Parreirais, ontem Simone e eu tivemos a oportunidade de passear um pouquinho por um vinhedo na cidade de Nova Pádua, e tá carregado, tá bonito, o dono do vinhedo dizendo assim, é uma safra muito boa desse ano, muito boa mesmo. E nós parávamos no meio do vinhedo, comíamos uva e tal, tava muito divertido. Agora passa em agosto, no mesmo Parreiral, vai achar que tá morto. Tu vai dizer, o que aconteceu aqui? Deu problemaço. Não tem folha nessa parreira, tá tudo cortado, não tem um grão de uva, agora sim, acabou tudo. Não, ela está adormecida. Ela está esperando passar o período crítico do inverno, para depois começar a brotar novamente, fazer os seus cachos e produzir as uvas. A nossa vida, às vezes, vai parecer que está numa seca danada. Vai parecer uma parreira em período de dormência. Mas, na verdade, Deus está fazendo todo o trabalho dele para que no tempo certo venhamos a dar os frutos corretos para a honra e glória dele. Porque ele é o Senhor, ele é o dono da videira. Olha João 15, ele é o dono da videira. Os frutos são para a honra e glória dele. Então nós também, na nossa vida cristã, às vezes vai parecer uma parreira dormindo. Mas vai ter vezes em que nós vamos olhar e vamos lá, Deus vai pegar aquele gomo gostoso no nosso cacho, vai provar e vai dizer, essa safra deu boa. Você não gostaria de ouvir isso de Deus? Essa safra foi boa, vai servir para o que eu quero. E Ele é o Senhor da videira. Deus deu tudo o que é necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós já temos, está ali no nosso alcance. É só agora eu me apropriar disso. É só eu agora tomar posse, não dos bens, tomar posse da presença de Deus na minha vida. Agora eu tenho todo o necessário para crescer espiritualmente. O natural da vida é gerar vida. O natural da parreira é dar uvas. O natural do cristão é entregar para Deus frutos que honrem a vida de Deus. Frutos que mostrem que Deus está presente. Acomodar-se nunca é a opção. Mateus 25, 25 é a conclusão daquela historinha que talvez você já ouviu falar, talvez não, mas um homem foi viajar e deixou os seus servos. Para um ele deu 10 talentos, para outro 5 talentos, era a moeda da época. Deu 10 reais para um, 5 reais para outro 1 real. E o que deu 10 reais virou em 20, transformou em 20 talentos. E quando o Senhor voltou e disse, parabéns, você multiplicou o que eu te dei. Parabéns. O outro que deu 5, transformou aquele 5 em 10 e o Senhor disse, parabéns, você multiplicou o que eu te dei. E o outro tinha enterrado aquele 1 talento, aquele 1 realzinho e devolveu para o Senhor e só está aqui teu 1 real, eu não fiz nada. E aí o Senhor disse, servo mau, por que não multiplicaste o talento que eu te dei? Acomodar-se na vida cristã nunca é opção. Na verdade, se você parou de crescer na tua vida cristã, você está em pecado. Porque o propósito de Deus é que nós tenhamos andado maturidade rumo a Jesus Cristo. Se em algum momento da nossa caminhada cristã a gente parou, cara, acorda. Toma um sacudão de Jesus aí. Não, eu já tenho 30 anos de cristão e agora eu já sei tudo. Tu não sabes nada. Se está realmente falando isso, não sabes nada. Você precisa andar muito. Porque o que Cristo tem para nós é a maturidade. Como eu falei, a não ser que de manhã você vá lavar o rosto e você olha, tem a cara de Jesus no espelho, se não for assim, você ainda não está maduro.
Eu ainda não, eu olho todo dia, dou uma olhada assim, tá meio parecido com Jesus aqui. Em compensação, o resto não tá nada. O branco do olho eu já tenho bem igual dele. O branco do olho meio igual de Jesus. Os 2 buracos do nariz tá bem parecido. O resto ainda me falta muita coisa, né? Então, gente, nós precisamos crescer espiritualmente sempre. Progresso faz parte. Olha uma frase que às vezes escuto. Eu não faço nada para o progresso do reino, mas eu sou bonzinho, eu também não faço nada para que o reino caia. Cara, tu não está entendendo nada. Tu é peso morto, então, e está feliz por ser peso morto. Agora para um pouquinho na tua empresa, vai lá e fala isso pro teu chefe. Eu não faço nada pelo bem da empresa, mas também eu não prejudico a empresa. Teu chefe vai dizer, tá bom, querido, dá licença, eu vou achar alguém que faz alguma coisa pela empresa. Não é assim na empresa? Por que no reino de Deus a gente se acomoda e acha que tá bom assim? Por que a gente se contenta em às vezes vir só no domingo, de vez em quando, e pronto? Tá, talvez às vezes eu vou para minha célula de vez em quando. Isso não é progresso cristão, não. Isso não é assim. Não é assim. Para frutificar, é necessário que eu morra. Porque quando eu morro, Cristo passa a viver na minha vida. E aí ele frutifica. É o cara do Salmo 1. No tempo certo, dá uma safra de merlot que dá um vinho doce, gostoso, que todo mundo vai vir na adega para comprar. E ninguém cumprimenta a parreira. Se fizesse isso, seria meio louco. A gente cumprimenta o cara que fez o vinho. Exatamente. Quando alguém vier desfrutar do doce merlot, do vinho que a tua vida fez, você diga, agradece a Deus. É Ele que fez o vinho. Pessoal, dei o fruto porque Ele permitiu que eu fizesse isso. Isso é progresso na vida cristã. Nós temos que andar nessa direção. Contentamento, progredindo sempre, e agora, administre bem seus recursos. Cuide muito bem daquilo que Deus te deu, porque é com isso que Ele te deu que você vai refletir a honra e glória dEle. É Deus e o seu reino que devem definir as minhas decisões financeiras. Vou repetir. É Deus e o reino de Deus que devem definir as minhas aplicações financeiras. Você sabia disso? Eu acho engraçado, tem lá no Real, até estava uma polêmica, eles querem tirar do Real aquela frase, Deus seja louvado. Mas eu acho muito interessante aquela frase ali. Se tirar, não vai fazer diferença nenhuma. Mas é muito interessante. Significa que cada nota de real que eu gasto, eu posso fazer a pergunta para mim, Deus está sendo louvado com esse gasto? Deus está sendo realmente louvado com esse gasto? Ou não? E no fundo, a gente acha que honrar a Deus é dar dízimo. Vou dizer para você, Deus não precisa disso. Deus não é um esmoleiro que está pedindo 10% do teu salário. Não. Deus está te dando 100% do que você ganha. E está pedindo para você, agora administre sabiamente isso, para que eu seja louvado. É isso que Deus está fazendo. Vou dar um exemplo. Em 2005 eu morava em São Paulo. 2005 foi o ano em que o São Paulo foi campeão da Libertadores, contra o Atlético Paranaense. Um jogo histórico no Morumbi, em que ele meteu 4-2 na final da Libertadores em cima do Furacão. Uau! São Paulo estava fervilhando naquela época. Tu assististe? Quem assistiu? Júliver? Tu assistiu? Tu é São Paulino, Júliver? Tá bom. Deus te perdoe, querido. Mas eu também assisti. E eu disse pra Simone que lá em São Paulo eu ia torcer pro São Paulo, porque é o time que mais me agrada em São Paulo. E aí então eu tava lá. Gente, camiseta do São Paulo parecia que tinha achado assim no lixo. Só que se você parar pra pensar um pouquinho, camiseta de time de futebol é caro pra comprar. A da dupla Grenal não sai por menos de R$200, nem a do Grêmio, nem a do Inter. A do Juventude Caxias tu ganha de brinde quando tu compra a da dupla Grenal. Porque, são times menos expressivos. Nada contra a dupla Caju, pelo contrário. São os times de Caxias. Mas, a camisa deles é mais barata. Então, se você quer um time para torcer e quer poupar dinheiro, escolhe o Juventude, o Inter, o Esportivo, o Veranópolis, O dupla Grenal é caro. Mas aí, encheu de camisa do São Paulo naquele ano em São Paulo. As pessoas iam nas lojas e queriam, eu quero uma camisa do São Paulo. Chegava a faltar. Por que elas queriam a camisa do São Paulo? Porque elas queriam mostrar que elas tinham orgulho de ser São Paulina. E elas não estavam preocupadas se a camisa do São Paulo custava ou não 10% do seu salário. Por quê? Porque elas estavam motivadas com o time delas. Se você estiver envolvido realmente, se você estiver comprometido totalmente com o reino de Deus, tu não vai pensar se tem 10% ou não no teu salário. Tu vai investir tudo. Porque o carro que eu compro para mim é para a honra e glória de Deus.
A casa que eu tenho é para receber pessoas, para de alguma forma trazer essas pessoas que estão às vezes com problemas nos seus casamentos, que estão com dúvidas na sua vida. Eu quero receber essas pessoas, eu quero dar uma comida para essas pessoas e ainda assim honrar a Deus através daquela visita. Às vezes o dinheiro que Deus me dá é para quando o meu vizinho chega para mim e diz, cara, esse mês sobrou mês e faltou dinheiro. E eu vou conversar com a minha esposa, vou dizer quanto que a gente pode dar de dinheiro para o nosso vizinho. Ah, podemos dar tanto, beleza, vizinho, vem cá, eu quero te dar isso aqui, para te quitar as suas dívidas. Tu não me deve nada, tá aqui. Eu quero que Deus seja honrado com o meu dinheiro. Vá e pague suas contas com esse dinheiro aqui. Tá vendo como é diferente? A gente fica preocupado com 10%. Deus não é esmoleiro. Deus tem que ser honrado com 100% do que nós ganhamos. Por isso, se eu invisto demais o meu dinheiro no meu reino, menos eu invisto no reino de Deus. Agora, quando eu quero investir meu dinheiro no reino de Deus, aí eu posso ser uma luz para um monte de gente que sequer conhece Deus. Nós temos que honrar a Deus com 100% do que nós ganhamos. Às vezes pode ter pessoas ao teu redor que estão precisando de dinheiro e o mês está cumprido e a coisa está grave. E talvez você possa ser a luz do mundo dizendo, ó, tá aqui, Deus mandou te dar esse dinheiro. Vai lá, quita tuas dívidas, faz o que tu tem que fazer. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes me faltou dinheiro e sobrou mês. E pela graça e misericórdia de Deus, muitos bons amigos vieram e ajudaram a gente. Mas assim, em muitas coisas. Teve uma vez, nós fomos no mercado, Simone e eu vamos no mercado com dinheirinho contado. Não leva cartão de crédito, débito, porque tu vai sempre gastar mais. Então a gente leva dinheirinho contado. E aquele mês não deu para comprar um palmitinho. Vida de palmito, ela gosta de palmito. Eu também gosto, mas ela gosta mais que eu. E aí a gente não comprou, fizemos o rancho, fomos para casa, de casa saímos para o Grupo Célula, chegamos no Grupo Célula, o facilitador perguntou, vocês gostam de palmito? Sim, eu estou representando palmito aqui, ó, pega esses 2 vidros para vocês. Legal, né? Teve um dia, final de ano, perto do Natal, nós estávamos orando porque nós combinamos, ó, sobrou mês de dezembro, faltou dinheiro no mês de dezembro. Nós não vamos te dar presente de Natal, tudo bem? Tudo bem. Pegamos, oramos a Deus, Deus, muito obrigado por aquilo que tu nos deu, esse ano a gente não vai ter presente e tudo bem, não tem problema nenhum. 5 minutos depois, bate a porta um casal vizinho nosso, que era lá da Aliança Centro, com uma cesta que disse, ó, a gente queria entregar isso aqui de presente de Natal para vocês. Nós temos que honrar a Deus com 100% do que a gente ganha. Fazendo isso, dando para Deus o que é de Deus, dando os frutos que Deus nos proporcionou em nossas vidas. Se nós nos preocuparmos em sermos o tio Patinhas, Deus não vai ser glorificado em nossa vida. Agora, se você for glorificando a Deus com tudo que Ele te dá, você vai ser muito mais feliz que o tio Patinhas. Agora, se você é o tio Patinhas, né? Vai que você é o tio Patinhas, parabéns, que legal, continua assim e continue honrando a Deus com todo o dinheiro que Ele já te deu. Continue sendo contente, progredindo e sendo generoso. Quando eu permito que o dinheiro determine as minhas ações, então significa que o dinheiro é meu Deus, mas essa não é a proposta que Deus tem para nós. Pode trocar, Júlio. O que eu tenho que fazer então na minha vida para que eu viva um cristianismo simples? Compreenda que o sentido da vida é Cristo. Qualquer coisa fora disso, gente, não vai te dar sentido. Às vezes nós achamos que o sentido da vida é andar com um super carrão. Eu tenho uma má notícia para você. Daqui a 6 meses vão lançar um carrão mais super que o teu. Bem mais caro. Tem gente que acha que o sentido da vida é andar com um iPhone por aí. O iPhone 5 agora, né, o último aí, 5S. Cara, daqui a pouquinho eles vão lançar o 5W ou o 6 e você vai ficar defasado também. Então, gente, o significado da nossa vida está em Cristo. E ali nunca há defasagem. Segundo, te alegra com a presença dele na tua vida. Te alegra porque Ele está presente na tua vida. Não porque faltou algum dinheiro, mas porque sobrou Jesus na tua vida. Isso é o mais importante. Terceiro, contente-se com isso que Deus te dá. Abra em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Paulo está escrevendo para essa igreja e ele diz assim, ó: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas tudo possuindo. Nós devemos ser assim, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo,
mas possuindo muito. Porque quando eu possuo Deus, eu possuo tudo, então eu possuo muita coisa. Liberte-se da cobiça. Nós vivemos numa sociedade que a toda hora está nos bombardeando com coisas que você não precisa, mas eles fazem você pensar que precisa. Assiste um dia o Polishop, o cara está vendendo um descaroçador de azeitonas. Cara, no final do programinha ali, do showzinho que ele fez, tu diz assim, como é que eu vivi toda a minha vida sem esse descaroçador de azeitona? Tu nem para se perguntar que tu come azeitona com caroço umas 3 vezes por ano, talvez 4. A não ser que você goste muito de azeitona, aí tudo bem, né? Ou ele está vendendo um colchão, mas é aquele colchão, faz parecer aquele teu lá que tu tem na tua casa, parece aqueles paião lá, cheio de palha, né? Aí tu diz, mas como é que eu vivi? É verdade, porque se tu tá num colchão ruim, tu fica com dor nas costas, tu começa a sentir já dor nas costas. Aí ele começa a deitar assim, porque esse colchão é confortável, tu diz, hoje eu não vou conseguir dormir porque meu colchão é uma porcaria. Tu já tá com o telefone aqui para discar. Mas não liga agora, porque se você esperar mais um pouquinho, você vai ganhar agora, além do colchão, 2 travesseiros, que tem um imã dentro. Gente, eu concordo, pode fazer bem, eu não estou dizendo que faz mal. Só que, cara, o trabalho dele é vender. E quando você comprar, no próximo comercial ele vai estar vendendo um colchão bem melhor, um travesseiro bem melhor. Aí tu vai dizer, droga, por que eu esperei mais um pouquinho, eu comprava o mais top. É complicado. Liberte-se da cobiça. O que você tem é suficiente. O que você tem já está ótimo. Desde que você não esteja andando por aí sem roupa, o resto é suficiente, gente. É suficiente. Se você andar no verão que vem com a mesma rasteirinha que você tem esse ano, não vai morrer, teus pés não vão derreter, não vai dar nenhum tipo de frieira além daquela que tu já tem. Gente, é igual. Não, mas antes, ano passado, era a rasteirinha com 2 tiras paralelas. Agora, desse ano, é com uma só tira que abraça só o dedão. É a mesma coisa. Mas eles fazem a gente achar que não é. Né? Aonde o meu carro, que eu acho um bom carro, eu tenho um carro 2009, bonitinho, 69 mil quilômetros, se você quiser comprar, ligue para... Não, tô brincando, não tô vendendo. Mas eu tenho um carro muito bom, e eu vou para onde eu quero com esse carro. Quer uma notícia melhor ainda? Se eu tivesse um Fusca, eu faria a mesma coisa. Me levaria para o mesmo lugar, talvez com um pouco menos de conforto, né? Em vez de apertar o botãozinho, era aqui, ó, né? Em vez do ar-condicionado, era abrir as ventarolas aqui nos pés para dar uma, né? Tirando isso, gente, ele vai me levar para o mesmo lugar. Olha, às vezes eu acho que o Fusca entraria onde o meu carro não entra. Livre-se da cobiça. Muito cuidado. A sociedade que está aí, ela vai te amarrar para você ficar cego, tentando comprar tudo que eles estão vendendo, para você chegar no final da sua vida e descobrir que nada adiantou. Porque se você não investir a tua vida em pessoas e no que Deus quer, você vai chegar frustrado no fim da vida. Agora, se você chegar lá com muito dinheiro e ainda assim investiu em pessoas e fez o que Deus quer, parabéns, você vai ficar muito alegre. Eu torço essa segunda parte para você. Termine a vida com bastante dinheiro, com muitas pessoas e obedecendo a Deus. Mas se não for isso, te contente com a presença de Deus. Viver de forma modesta e temperante, esse é o segredo, porque se nós não vivermos de forma modesta, nós vamos afastar as pessoas simples do nosso convívio. Então viva de forma simples. Não ostente muita coisa. Tem, ótimo, desfrute, mas não ostente. Porque às vezes a pessoa simples que está do teu lado, ela vai ficar constrangida porque não tem a mesma coisa que você. Então, respeite isso. Reparta alegremente. Com quem tiver necessidade. Reparta. E você vai ver que isso é muito mais satisfação do que puxar o extrato do banco e ver que tem um monte de dinheiro lá. Mas alguém vir, olhar no teu olho e dizer muito obrigado, você me ajudou e eu vi Deus na tua vida, é muito melhor que um extrato cheio de 0. Eu sou uma pessoa cujo extrato é cheio de 0, mas o 0 começa o extrato, 0,0. Tá? Gente, eu espero que a gente viva uma vida simples. Eu espero que a gente viva uma vida de contentamento, progredindo em direção a Cristo e sempre entendendo que o mais importante
é a presença de Deus em nossas vidas. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Deus, nós somos gratos pela Tua presença em nossas vidas. Somos gratos porque no fundo o nosso significado está guardado em Ti. Nós somos gratos porque naquela cruz, quando Tu abriste os braços e derramaste o Teu sangue, os meus pecados ali foram perdoados. E nós somos gratos porque tudo o que Tu tens nos dado em nossa vida é para nós motivo de muita alegria e muita satisfação. Então, Pai, que nós possamos viver assim, livres da cobiça e livres de uma sociedade que no fundo quer que nós cresçamos como pessoas que não são nada. Livra-nos disso, Pai, que possamos crer, que possamos ter a plena certeza de que somos um filho Teu. E sendo filhos Teus, não precisamos de mais nada. Que essa seja a verdade para esses queridos irmãos aqui em Bento Gonçalves, que seja a verdade para muitos de nós lá em Caxias do Sul, Pai, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Para que a safra que Tu vai escolher na Tua videira seja a melhor safra. Não porque nós somos bons, mas que Tu em nós é bom. E por isso a safra vai ser correta, Pai. É isso que eu peço em nome de Jesus, Deus. Amém.